também foi nosso último estadista. Eu disse um quase estadista, foi Fernando Henrique. Entende? Quase. Porque também o próprio estilo de professor universitário de Fernando foi um estilo universitário que eu fazia exercer o poder, mas sempre tendo aquele saudosismo do professor universitário e muitas vezes para avançar assim decisões mais, enfim, eu não diria violentas, mas mais contundentes, não é do estilo Fernando Henrique. Mas acho que foi um grande presidente. Acho que Michel Temer foi um grande presidente nos 2 anos que ele teve. E por que foi um grande presidente? Porque ele teve tudo contra ele. Teve o Procurador-Geral da República, que o odiava, entrou com 2 projetos de impeachment absolutamente... isso basta dizer, ele deixou a Procuradoria, ele desapareceu da história, do cenário jurídico brasileiro. Aquilo prejudicou o país enormemente. Aquela tentativa de desestabilizar o governo, mesmo assim ele conseguiu a reforma trabalhista, o teto de gastos, só não conseguiu a previdenciária exatamente por causa desses fatos de contestação. Então foi um grande presidente, mas também, por ser um presidente ilhado, foi um presidente que não pôde exercer o fato de ser o estadista que ele poderia ter sido. Agora, se nós examinarmos a história do Brasil, nós ainda estamos precisando. Nós poderíamos ter tido Rui Barbosa, mas o Barbosa terminou perdendo as eleições a que concorreu, não é? Se nós examinarmos Juscelino, a meu ver, foi um excelente presidente. Eu fui muito contra o Juscelino naquela época. Todos nós, estudantes, éramos da Faculdade de Direito. Eu tinha, enfim, estava cursando 54 a 58 Faculdade de Direito. Nós achamos, pois eu vinha conhecer durante o regime militar a grandiosidade de Juscelino. Um homem que não tinha ódios. E um homem que teve duas intentonas contra o seu governo, Guiaragarça e Jacareanga. O que se faz quando alguém pega? É prender, e acusar, é torturar. Ele anistiou todos os militares da aeronáutica que tinham em Aragarças e Jacareanga, eles tomaram Santarém. Ficaram dominando aquela região até serem vencidos. E para mostrar a grandiosidade do seu coração, ele anistiou a todos, para mostrar que o Brasil não é um país de ódios. Hoje, eu reconheço que eu tinha uma visão completamente errada do Juscelino quando eu o combatia, entende? Então, dentro dessa linha, eu tenho a impressão que ainda nós estamos em busca de um estadista. E a minha esperança é que, não a minha geração, que eu estou com 87 anos, eu estou aqui por graça e mercê de Deus, porque, na verdade, eu espero que vocês, a geração de vocês, ainda encontrem isso. E gostaria que a campanha dos dois, com mais chances, São Bolsonaro e Lula, fosse uma campanha decente de um país civilizado, e não uma campanha que se esgarçasse, entende? Em ataques praticamente pessoais e não de ideias. Agora, de qualquer maneira, há um dado que eu gostaria de deixar muito claro no nosso programa. Eu tenho uma visão histórica, eu sou também da Academia Paulista de História, e eu entendo o seguinte: o socialismo marxismo não deu certo em nenhum país do mundo. A China, que todo mundo diz, não, é marxista. Nós temos o capitalismo mais selvagem na China. A China tem a economia liberal, mais liberal de todas as economias do mundo. Muitos criticam a China dizendo que é um dumping social e um dumping tributário. Entende? Um dumping fiscal, porque as leis trabalhistas
se não são leis que dão muita segurança. O exercício, digamos, aquilo que se pretendia, um sistema universal de tributação, pelo menos para equilibrar, não haver concorrências desleais. É um capitalismo, embora politicamente marxistas, eles são de um liberalismo econômico, e os países socialistas europeus que mais evoluíram foram os que adotaram a economia de mercado. Então, é interessante esse dado. As maiores economias do mundo são de economia de mercado. As maiores economias do mundo são economias em que se adotou, mesmo com sentido social, essa liberdade de mercado. E eu tenho a impressão que o choque que se faz é um choque que tem que mostrar para o Brasil que os nossos caminhos têm que ser os caminhos das nações que evoluíram, e não naquelas nações que ficaram para trás. Essa é a razão pela qual eu tenho a impressão que isto é que teria que ser colocado como ideia. Quais são as ideias melhores? Onde é que tem funcionado no mundo? Por que não funciona as famosas ideias que o Roberto Campos brincava, dizendo o seguinte: os regimes socialistas, os ideais são melhores que os resultados. Nos regimes capitalistas, os resultados são muito melhores que os ideais. Mas a verdade é que progredem, que as nações progredem, o povo progrede, todo mundo tem mais resultados. Então, é isto que eu tenho a impressão, o Bruno, que deveria se começar a discutir em profundidade ideias. Mas, olha, estamos ainda longe desse patamar. Mas eu acho que nós chegaremos um dia.